nós estamos, né, falando dos princípios sagrados da Umbanda. Não é uma temática simples, falamos isso aqui no início desse ciclo, e dissemos que dentro da nossa capacidade a gente iria descortinando a explicação doutrinária e até, por que não dizer, dogmática, né, desses princípios, desde que respeitando, né, os graus de consciência, mostrando as várias interpretações que são as perspectivas, né, ou seja, uma linguagem positiva, uma relativa, uma superlativa. São 10 os princípios, nós já falamos sobre 5 e fizemos um compromisso de iniciarmos a temática de trás para frente. Ao invés da gente falar do primeiro princípio, que é a divindade, nós optamos por falar do 10º princípio, que fica mais fácil o entendimento, fazendo o caminho inverso, do que a gente começar falando da divindade até que a gente chegasse nas coisas humanas. Então começamos falando dos princípios que estão mais próximos da nossa realidade humana, para que a gente pudesse, no último princípio, que na verdade vai ser o primeiro, entender ou termos, né, um embasamento mínimo do que é Deus, do que é a divindade. Então nós já falamos sobre o retorno à essência sagrada, já falamos sobre a função do movimento humanista, já falamos sobre a importância das reencarnações, já falamos sobre os planos coexistentes relativos à dimensão física, falamos da lei de destinação e predestinação dos seres, né, que é o karma, né, como é muito falado, e hoje nós vamos falar, né, do poder volitivo dos orixás, na sua representação que nós chamamos de linhas de força, e entender como há uma objetivação dentro desse nosso campo da sistemática dimensional, que a gente está chamando aqui de reencarnatório. Para que a gente consiga compreender, né, esse processo que é a transmissão do poder volitivo do orixá, e por dedução, essa materialização que nesse nosso campo, né, de expiação, entra a figura do Exu. E para nós do movimento umbandista, em especial do movimento esotérico, a gente sabe que ainda existe muito controvérsias, né, a respeito deste orixá, e quando a gente fala de Exu, todo mundo imagina que ele não é um orixá. Na verdade, o Exu é um orixá, mas é um orixá, eu diria, de execução, de concretização. E dentro da nossa linha doutrinária, ele é o 8º orixá. Então, 7 emanações sagradas da divindade que se perfazem num plano de equilíbrio através da manifestação do poder operante de Exu. Então, aquele mito bíblico, né, eu não gosto de ficar usando muito exemplos, né, das escrituras sagradas, porque a Umbanda, essencialmente, ela é de tradição oral. Mas a gente tem que pegar aqui exemplos que vocês consigam nos acompanhar o raciocínio. E a Bíblia, existe um relato, né, que diz que o mundo, principalmente lá no Apocalipse, fala que o mundo foi construído em 7 dias. Não é assim? Já viram isso lá? E no 8º dia, Deus descansou. Não é assim que fala? Já ouviram falar? Primeiro dia construiu o céu, depois construiu a terra, depois as águas, aí vai assim. E aí, descansou. No 7. Lógico que isso é uma alteração do contexto, eu diria, epistemológico, né, que é um conhecimento profundo do que diz respeito às realidades espirituais. Mas nós não vamos entrar aqui na questão da metafísica da Umbanda. O que eu queria chamar a atenção é que, de fato, essa realidade existe. E para nós que somos umbandistas, existem 7 senhores da luz, que são os orixás. São emanações da divindade. Por isso aquele exemplo que eu dei, né? É uma luz branca que entra num prisma e se transforma em 7. Então quando a gente fala o princípio do Oxi, né, que é o O, o triângulo e uma cruz dentro. São 3 figuras geométricas. O círculo expansivo, o triângulo direcionador e a cruz fixadora. Isso é um símbolo sagrado da Umbanda, que quer dizer Oxi, O e X, que é o Y, né? Oxi, que é o brado das entidades, né? Toda entidade, quando ela pertence à confraria augusta e sagrada da Umbanda, quando eles cumprimentam o altar sagrado que eles estão pré-ordenados para se manifestar, eles falam Oxi. Então eles estão cumprimentando a força do Umbandarum em instâncias bem sutis. E o princípio do Oxi se manifesta nesse poder volitivo dos orixás.
Mas os orixás, para manifestar o poder deles, que a gente chama de tato ou linha de força, eles precisam de alguém que materialize ela. E quem que materializa? O Exu. Por isso que existe um perfeito equilíbrio entre os dois triângulos. O triângulo da Umbanda, que são as 3 formas de representação, criança, caboclo, pai velho, na contraparte astral em equilíbrio, que é a Quimbanda, que é diferente, repita aqui, da Quiumbanda, não se confunde. Então, Quimbanda é paralelo ao oposto. Então, os 7 orixás, para manifestar o seu poder de um ponto de vista objetivo, concreto para nós, precisam de executores. Por isso que a tradução, a corruptela do termo Esseia é Exu, porque eles são executores da magia e da justiça divina. E aí, lógico que nós não vamos abordar aqui hoje, até porque a nossa linguagem hoje é na perspectiva positiva, isso quer dizer androgônica. Então nós precisamos entender esse poder volitivo dos orixás na manifestação das linhas que predominam sobre a natureza objetiva, mas quem opera essa natureza. E aí, para ficar bem fácil, sem entrar em maiores detalhes, até porque a gente pode fazer isso na segunda linguagem, que é a superlativa, ou na terceira, que é a superlativa ou teogônica. Essa manipulação, essa objetivação, ela sempre vem com leis que são causais, ou principiológicas, né, como nós chamamos, por isso que são poderes volitivos, mas que se manifestam numa objetividade, que é a concretude. Então, se a gente pegar um exemplo simples, que é a natureza, e a natureza ela pode ter vários aspectos de interpretação. Vamos pegar a natureza naturante, né, que é essa natureza vasta, que eu sempre cito aqui às terças-feiras. Eu dou exemplo das montanhas, das cachoeiras, dos rios, das matas, né? A gente fala, poxa, mas como, Maristão? Não estou conseguindo entender como essas linhas de força predominam sobre a natureza. Todo fenômeno da natureza é uma manifestação concreta. Mas o que provoca esse fenômeno? São as linhas de força. Querem um exemplo claro para vocês entenderem? Aí vai entrar o processo da magia, que é fundamental no esoterismo sagrado de Umbanda. Quando a gente fala assim, os orixás dominam as forças da natureza, as forças sutis da natureza. Se vocês perguntarem para todo umbandista, principalmente, não só da nossa vertente, que é a esotérica, falar assim, como é reconhecida as linhas de forças na Umbanda? Eles vão falar, através do poder dos orixás. Aí eles falam, como que é esse poder? Esse poder é materializado nas forças da natureza. Mas que forças são essas? O ar, o fogo, a água e a terra. Então esses 4 elementos, dentro de uma concepção magística, são os que movimentam todo o processo de resultado. Então a natureza, ela se movimenta e nos dá prova disso. Vamos imaginar, ontem caiu uma chuva de granizo, não foi isso? Todo mundo viu essa reportagem aí. Então, que linha de força foi essa, então, que movimentou a natureza ao ponto de acontecer isso? A gente fica imaginando, deve ter sido a força dos orixás, porque eles comandam o ar, o fogo, a água e a terra. Se vocês perguntarem para outras escolas, ou representantes de outras escolas, eles vão falar assim, não, é a força dos elementais. Que na verdade não é elementais, é elementares. Que nós evocamos aqui também toda terça-feira. Para a magnetização de um desses elementos que eu acabei de citar, que é a água. Não é assim? Só que antes da natureza provocar a magia dela própria, de resultado, a gente observa os fenômenos. Então as leis que comandam essa natureza nos dão exemplo dos fenômenos. Então a gente vê uma movimentação do ar, que são as nuvens, depois o choque delas, que gera o fogo, a descarga elétrica, depois uma precipitação do elemento água, para que ela encontre a terra. Vou repetir de novo. Para vocês entenderem como que o exemplo que eu estou dando é uma manifestação do poder volitivo, mas nessa reação magística da própria natureza. Então o fenômeno chuva, ele começa primeiro com o deslocamento de uma massa de ar. Depois tem o encontro de 2 massas. Fogo, gera o relâmpago. Assim dá o trovão primeiro, depois vem a descarga elétrica. E logo em seguida vem a precipitação de água. Para que encontre a terra. Ar, nuvem. Fogo, descarga elétrica. Chuva, água. E terra, o que fecha o ciclo magístico. Então existe um poder sagrado por trás da manifestação da própria natureza. Então eu poderia dar aqui inúmeros exemplos, mas esse é um bastante assim concreto para que a gente
consiga entender como é o poder da divindade através das linhas de força dos orixás. Se os orixás são quem comanda a natureza, nos seus processos, ou nos seus aspectos subjetivos, toda materialização é resultado. E é provocado por quê? Na nossa concepção magística do Senhor Jesus. E aí eu queria fechar o seguinte: hoje, como eu dizia no início da fala, o movimento, inclusive o bandista, não consegue ainda compreender o Exu como esse senhor que dá suporte ao poder evolutivo do orixá. Então quem manipula a força no plano objetivo é o Exu. Mas para o movimento, para a grande maioria do movimento umbandista que acontece hoje nessa atual circunstância, ainda há um equívoco muito grande, inclusive é robustecido pela figura mitológica do demônio, né? Então, quando para os menos esclarecidos, se você pergunta quem é o Exu, fala, é o demônio, aquela estatuinha que eles ficam vendendo nas lojas de conveniência umbandista, não é assim? Você chega lá, tem estátua, tudo quanto a gente você quiser, chifrinho, pitado vermelho, e eles têm, porque tem que aquela imagem é o Exu, e é um equívoco. Então, nós queríamos deixar registrado que o Exu, para essa concepção positiva, não é esse mitológico, não é esse criado pela crendice e até pelos medos, né, da maioria dos seres humanos. O Exu é esse que apoia o trabalho dos orixás na manipulação magística de todo o universo. E que ainda é pouco desconhecido para esse grupo que estão presos a essa linguagem positiva ou essa linguagem androgônica. E por que a linguagem é androgônica? Porque eles antropoformizam o poder dessa entidade, chamada Exu, numa concepção humana. Perceberam? No próximo encontro nós falamos ainda sobre o poder volitivo dos orixás, ou as linhas de força que nós chamamos de tátuas, e o poder operante desses trabalhadores que são Exus. Então, para esse grupo, nessa linguagem, nessa perspectiva androgônica, para esse grupo, não só interno do movimento umbandista, mas para a grande maioria que está fora do movimento, o Exu é a figura demoníaca, que faz mal, e aí a gente precisa, como diz, rever muitos conceitos. E ele ele tem um papel relevante dentro desses princípios de construção da nossa natureza objetiva. Ok? É isso. Eu sei que a temática, como eu falei, por isso que eu comecei pegando o 10º, o primeiro, ela vai ganhando corpo a partir de agora e a gente vai lembrando outros conceitos. Eu poderia, inclusive, dizer aqui que na grande maioria dos terreiros, hoje que trabalham praticando a Umbanda, o Exu que se apresenta não é esse que tem a responsabilidade de uma esseia, ou esse que está envolvido com a lei de suporte ao trabalho do orixá, que na representação das formas é a criança, o caboclo, o pai velho. Só que toda criança, todo caboclo, todo pai velho que se apresenta como ancestral nesses ambientes, eles possuem por trás um operador, um Exu, que os auxilia na manifestação de toda a obra divina. Perceberam? E nós já falamos sobre o movimento umbandista, a importância dele, o tanto que ele precisa ainda se robustecer, crescer e principalmente retirar os véus, né, em especial da sua comunidade, tal como nós que estamos aqui procurando aprender com os mistérios sagrados dos orixás, dos espíritos, que são sabedores de todo esse conhecimento. Hoje, nós vamos, mais uma vez, ritualizar uma das linhas de força, que é o Orixá Ogum. Então, Oxi, que eu disse no início, é Orixalá, Ogum e Oxóssi, Xangô, Iori, Iori e Iemanjá. São os 7 orixás. E nós vamos preceituar um deles aqui hoje, que é o Ogum. E o poder volitivo desse orixá é o poder do pensamento criador. Já falamos aqui várias vezes. Se essa energia for boa, se a gente conseguir entrar em conexão com essa energia, nós temos o poder de nos reabilitar do nosso egoísmo, que é o aspecto negativo da energia. Mas nós vamos nos tornar mais generosos. E com isso nós vamos nos ajustar à justiça divina. Perceberam? O poder volitivo transmite a energia, que é a energia sagrada, que é o poder do pensamento criador. Se ela é negativa, nos coloca na envolvência do egoísmo. Se ela é positiva, nos remete à generosidade. Mas com um fundamento único, que é nos alinhar ao poder volitivo do orixá ancestral, Ogum, que nessa transmissão, ou seja, no poder do pensamento criador, tem como, eu uso uma palavra hoje muito, que é um motivo, né? Eu falo mote, que é a justiça
divina. É isso. Um bom rito a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela presença.